Flávio Bolsonaro detona Alexandre Moraes e com toda a razão. Eu já vou colocar esse vídeo aqui do Flávio, mas só para você ficar a par. Lembra do jornalista que denunciou o Flávio Dino por usar carros do governo para andar com a família para lá e para baixo e para cima no Maranhão, quando estava de férias? Lembra? O que aconteceu? O Alexandre Moraes mandou a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na casa da fonte do jornalista. Só que tem um detalhe: a fonte é resguardada pela Constituição. A fonte não deve ser investigada, a fonte não deve nem ser revelada. Mas, no mundo do Alexandre Moraes, junto com a PGR e a PF, para atender o pedido do Flávio Dino do Fusca em Pé, mandou a Polícia Federal na casa da fonte. A fonte é quem passou as informações para o jornalista, que perante a lei deveria ser mantido em sigilo. Mas com certeza, eles obrigaram o jornalista que publicou a matéria a falar quem era a fonte. Agora, até onde eu sei, em um país que preza pela uma democracia, isso não existe. Isso não existe. Isso tem outro nome. Se está falando na lei, na Constituição, que a fonte não pode ser revelada, tem que ser resguardada, e um ministro vai lá e fala, não, eu quero saber quem é e é para investigar a fonte. Isso aqui não é democracia. Isso aqui é ditadura. Ditadura é quem dita as regras de tudo fora da Constituição. É o que o Alexandre Moraes acabou de fazer. Praticamente, Moraes calou a imprensa de vez. Moraes cerceou o direito de liberdade da imprensa. Isso é um fato. Tá gelada a coca, não? Eu achei que vocês comiam alguma coisinha, tomar uma coquinha, tá, gente? E me solidarizar com vocês, né? Obrigada, senador. Me solidarizar com vocês pelo que aconteceu aqui agora. O Alexandre de Moraes acabou de determinar a busca e apreensão na fonte de um jornalista no Maranhão. Talvez vocês não tenham sabendo ainda, mas a minha solidariedade, porque o sigilo da fonte sempre foi algo sagrado. Então vejam o que está em jogo no país, além de tudo, a própria liberdade de imprensa. Então, que todos se conscientizem aí da gravidade do que está acontecendo no país. Nem nada justifica um ministro supremo determinar, né, a busca e apreensão numa fonte de um jornalista que fazia matérias denunciando mau uso por parte do aparato, equipamentos públicos ali por parte do ministro Flávio Dino. Então, bom churrasquinho para vocês, já que o Lula não trouxe picanha, eu trouxe aqui dentro para vocês a picanha que foi prometida, ele não entregou. Mas o assunto é sério, eu acho que tem que haver um momento de unidade da própria imprensa contra esse tipo aí de abuso, de ilegalidade, de arbitrariedade. E um ministro do Supremo se sentir incomodado, ele determina a busca e apreensão na fonte de vocês. Né? Que segurança a fonte de vocês vai ter para conversar com vocês fazendo o trabalho da imprensa. Então é um momento grave que o Brasil está passando, mais uma vez determinado aí pelo articulador político do Lula em Brasília, que foi Alexandre de Moraes. A manifestação dos outros ministros com relação Agora, Moraes. Eu acho que seria, caso vocês cobrarem o posicionamento de outros ministros com relação a esse fato que aconteceu aí, para eles se posicionarem. Eu acho que o momento é de todo mundo se posicionar. Né? Cara, isso aqui, sabe, não tem nem o que falar, porque isso aqui é o absurdo do absurdo. Mas o que eu percebo aqui é que o Alexandre Moraes está testando. Raciocina aqui comigo. Esse jornalista, assim, entre aspas, é um jornalista, mas é um peixe pequeno. É um peixe pequeno. Então Moraes usou ele como bode expiatório para testar como a imprensa vai reagir. Exatamente isso. Dependendo de como a imprensa reagir, ele para. Dependendo de como a imprensa reagir, ele faz isso com outros veículos de imprensa, como o Flávio disse, pode ser com qualquer um aqui, do Metrópolis, da Record, da Band, do Metrópolis, qualquer um. Então o Moraes está usando isso aí para fazer um teste. Dependendo de como for a reação, ele continua. Dependendo de como for a reação, ele não faz isso mais. Você já imaginou? Todo mundo que fizer uma denúncia, toda pessoa que fizer uma denúncia contra o Moraes, tiver que revelar quem foi a fonte que passou as informações? Isso é uma ameaça. Para quê?
colocando a mordaça na boca dos jornalistas. O jornalista vai pensar 2 vezes para fazer uma denúncia contra um ministro. A fonte vai pensar 1 milhão de vezes para dizer alguma coisa para algum jornalista, onde algo que diz respeito a algum ministro, porque pode ser preso. A sua casa pode ter uma busca e apreensão, seus bens podem ser presos, seus aparelhos, computadores, celulares podem ser presos. Tudo isso porque o Alexandre de Moraes tem uma constituição só dele. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Só tem um jeito para resolver essa situação dos ministros do STF. E não é acabando com o STF. Porque os ministros vêm e vão, o STF continua. O STF é para sempre. O STF não vai acabar e não pode. Os ministros vêm e vão. Só que esse vem e vão, eles podem ficar 30 anos no STF. Você já imaginou o Moraes 30 anos no STF fazendo isso? Então, o único jeito para acabar com essa patifaria, só que precisa de muita coisa, é fazer o que o Bukele fez, o Nayib Bukele fez em El Salvador. Prender esses ministros que não prestam e os que prestam, reorganizar o STF. Essa é a única saída, cara. Porque o Moraes está envolvido no caso Márcio com a mulher, com o Vorcar até o talo. E o cara continua aí sendo juiz aí, julgando as pessoas, sentenciando e tudo aí, pronto, de boa. Mas o cara é mais sujo do que o próprio Vorcaro. Até agora ninguém conseguiu parar o cara. Então a única coisa que para o Moraes é a prisão. Assim como o Toffoli, como o Dino, como o Gilmar Mendes, como Carmen Lúcia, comunista. Só que para isso, não adianta só o Flávio ganhar. Para isso, tem que ter maioria no Senado e na Câmara, que é o que o Bukele teve. Por isso que ele fez o que fez. Se ele tivesse a minoria, ele não teria feito. Então, precisa de tudo isso para tirar esses canalhas do STF. Porque vai chegar a hora que o presidente vai ser só o presidente e quem manda é o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Vai chegar essa hora se ninguém fizer nada. Infelizmente.